Agora, com todos os detalhes do pós-jogo, São Paulo classificado, 3 para o Tricolor, 1 para o Botafogo. São Paulo está na semifinal da Copinha. Vem aí, Gabriel Sá! É isso, meu caro JP Ferreira, os amigos que acompanham a Arquibancada Tricolor, classificado, hein? Estamos na semifinal, alô semifinal, e não tinha forma melhor de chegar nessa fase da competição do que com esse gol do Paulinho. Cara, eu tava revendo, é muito difícil o gol que fez o Paulinho. De trás do meio de campo, tudo bem que não tinha um goleiro, mas é muito difícil acertar o chute dali. E o Paulinho, artilheiro do São Paulo na Copinha, vive fase especial. E o que falar do Diordiney também, jogador de 18 anos apenas, muito talentoso, muito guerreiro, talismã do São Paulo, volante titular desse São Paulo que achou um cabeceio por ali. E o próprio Paulinho também, no gol da virada do São Paulo, um puta lançamento, mas um puta lançamento do Paulinho pro Felisberto dar o toque e o Matheus Menezes mandar pro fundo da rede. Muito mérito, isso é São Paulo Futebol Clube e esse é o São Paulo que a gente quer ver, com raça, com garra, dando orgulho ao seu torcedor. O São Paulo que fez uma partidaça hoje na Copinha e merece muito a vaga na semifinal. Agora, a gente tem até o chaveamento, produção, até a arte pra gente colocar na tela pra galera. O São Paulo pega o Ibrachina na semifinal e aguarda caso avance ali o vencedor entre Grêmio e Cruzeiro do outro lado da chave. O São Paulo está classificado para a grande final da Copinha. A gente tem os números do jogo, mas eu queria trazer o chaveamento, aquela nossa dividida, produção, padrão aí então para a galera poder conferir também. O São Paulo que avança na Copinha. Jogaço do São Paulo, partidaça do São Paulo, um jogo de extrema felicidade ali dos meias ali, o Diordiney. Matheus Ferreira teve uma bobeira, a gente vai comentar ali depois em relação a isso. O Isaac, mais uma vez, faz um jogo sólido por ali, comandando a zaga, um jogo bom do Felisberto e principalmente um jogo em que o São Paulo mostra a sua força, a força de Cotia. O time é muito iluminado, né? O time tem um pouco desse ímpeto, dessa gana, dessa raça, e isso a gente vê a cada jogo. Muita festa da torcida do São Paulo agora lá em Sorocaba, esse torcedor que tanto merece. E se é pra gente colocar dessa forma, vou falar, desde que Júlio Casares caiu, São Paulo tá invicto, meu amigo. Então assim, as coisas estão melhorando pro São Paulo. Obviamente não tem relação direta com isso, a Copinha pelo menos, ou sim também, não sei. Só sei que o São Paulo vence hoje o Botafogo e vence bem, 3-1 contra um time muito bom. O time do Botafogo também é um time, é só touro fisicamente, né? É só... cara, até o Arnaldo Ribeiro me enviou mensagem, ele que é um grande de um fã da categoria jogador musculoso, né? Ele falou que é só fisiculturista no Botafogo, né? E cara, de fato, né? O time do Botafogo tem muito jogador troncudo, muito jogador forte fisicamente. Vale uma lembrança que 6 dos caras do Botafogo jogaram ontem pelo Carioca no Rio de Janeiro contra o Sampaio Corrêa, então também tiveram uma viagem complicada aí os jogadores do Botafogo. Não é uma questão para o São Paulo, não é problema para o São Paulo, mas vale essa observação e o São Paulo conseguiu aproveitar muito bem. E antes de passar para o Otávio Rocha comentar, queria falar também de um cara que eu já critiquei aqui algumas vezes, e hoje ele fez um jogo interessante do ponto de vista de participação, que é o Juan Potes. Ele é o único gringo dessa equipe, ele é colombiano, ele é um jogador do 1 contra 1. E hoje ele estava precisando justamente desse 1 contra 1 São Paulo. Tava com uma urgência de ter um jogador de 1 contra 1, um cara que partisse para cima. Ele pega a bola no meio campo, parte para cima, aí dá ali, constrói uma jogada e sai o gol do São Paulo da virada. Entrou bem também ali o próprio Juan Potes, então importante. Lucian hoje fez um jogo um pouco mais apagado, mas é um bom jogador, fez uma assistência ali pro gol do Diordiney, ainda em um jogo mais apagado, é um bom jogo dele. E aí tem o ponto Matheus Ferreira, né, que ele foi reclamar lá com a arbitragem. Tem a possibilidade do São Paulo entrar com algum recurso para tentar tirar a punição, caso entenda que foi exagerada por parte do árbitro. Mas ele está expulso aí, então tomou mais um cartão amarelo e fica de fora aí do São Paulo na Copinha. É uma grande perda, né, para essa equipe, mas é um jogador também que hoje trouxe mais essa tônica do meio campo, é um cara provocador e isso faz uma diferença nesse São Paulo também. Mensagens da galera aqui, o cara Galvão Júnior e os amigos enviou mensagem aqui e falou, né, Casares está chorando lágrimas de sangue vendo esses moleques e não podendo vendê-los. Tem isso, né? Tem isso. Não é problema mais nosso. Enfim,
Otávio Rocha, seu comentário em relação à vitória do São Paulo na Copinha. São Paulo está na semifinal contra o Ibrachina. É isso, Gabi. Que tensão essa reta final de jogo. O São Paulo, como a gente vinha falando, fez o primeiro tempo bom, assim, dentro das possibilidades, fez o primeiro tempo bom, apesar de pouca criação, falta ali de jogadas mais perigosas, né? E muito dependente das bolas paradas. Então, assim, o primeiro tempo o São Paulo foi bom, não sofreu defensivamente, conseguiu achar ali o gol com o Diordine, como você bem citou, né? Um golaço ali, o movimento que ele faz de cabeça é sensacional. E o São Paulo acha o gol ali na reta final do primeiro tempo. Quando volta o segundo tempo, até cito aqui no intervalo, que era natural o São Paulo abaixar as linhas, porque o Botafogo viria para cima, né? E, assim, é a tônica natural do jogo. Quando o time vem para cima, você abaixa um pouco as linhas para poder também ter essa segurança defensiva. Só que o São Paulo abaixou demais e não estava conseguindo ter a segunda bola, né? Que é fundamental quando você está sendo atacado, é pegar o rebote, né? O São Paulo não estava conseguindo ter esse rebote, estava a bola pipocando muito ali no meio de campo. Isso atrapalhou muito a saída de jogo de São Paulo e fez com que o Botafogo crescesse a partir daí. São Paulo tomou o gol logo com 11 minutos, né? Um gol cedo, um golaço, inclusive, até do Arthur Isaac, ali, o golaço que ele tira uma puxeta sensacional e o São Paulo toma um empate a partir daí. E com isso o Alan Barcelos muda a equipe, né? Ele coloca o Matheus Menezes no jogo, ele já tinha colocado também o Guilherme Reis, né? Logo quando toma o gol ele coloca o Guilherme Reis na lateral esquerda, porque é um jogador muito mais ofensivo do que o Felipe Oliveira, né? Um lateral muito mais atacante. Coloca também o Matheus Menezes, e aí o São Paulo perde completamente o meio de campo, né? Aquele domínio que tinha no meio de campo com o Diordine e Matheus Ferreira e o Gustavo Santana, que estava caindo por ali. Quando ele tira o Lucian, coloca o Gustavo Santana para fazer a ala direita, ele perde completamente o meio de campo e o São Paulo teve muita dificuldade a partir dali, né? Até comentei que era um jogo perigoso, tava ficando um jogo muito perigoso pro São Paulo, mas aí surge a estrela, né? A estrela do Alan Barcelos, colocar o Juan Poters, que realmente, assim, não é o jogador mais brilhante do elenco, não é o craque do elenco. Tava fazendo partidas muito ruins. Nessa copinha ele tá indo bem, assim, quando tá entrando na partida, né? Entrando no segundo tempo, ele tá fazendo boas partidas nessa copinha e justamente numa jogada dele que o São Paulo tava precisando de algo diferente, né? O TT não tava entregando algo diferente, já tava cansado, tava sendo muito bem marcado e o diferente veio do banco, veio com a escolha do Alan Barcelos de colocar o colombiano e ele faz a jogada, a única jogada dele praticamente, né? A jogada individual, tira 2 jogadores do Botafogo, aí o São Paulo faz a jogada, a criação, Paulinho faz uma inversão espetacular e aí a estrela também do Felisberto e do próprio Matheus Menezes muito bem colocado, o 2-1 e aí o 3-1, né, Botafogo desesperado para poder empatar o jogo, o goleiro foi para a área até cedo demais, porque faltavam 3 minutos ainda, e aí o Paulinho acerta um chute que é muito difícil, porque ele coloca uma força na bola impressionante, a bola tá muito perto do corpo dele, né, um golaço, um gol de quem sabe, e o São Paulo consegue fazer o 3-1 importantíssimo. Matheus Ferreira é um caso à parte, né, a gente fala muito do estilo de jogo dele, de ser provocador, que é importante, mas aí que ele toma cartões exagerados, como foi no primeiro tempo, uma falta boba que não precisava, ele toma o cartão e na provocação ali na hora do gol que ele fala que não provocou, mas a gente sabe que tem um quesinho de provocação, né? Sempre, ainda mais um jogador como o Matheus Ferreira sempre tem aquele quesinho de provocação, o árbitro entendeu que era para cartão amarelo, ele já tinha e foi expulso. Vai fazer muita falta no jogo contra o Ibrachina, agora é ver, né? Se passar, tem que ver se ele realmente vai ficar de fora da final como trouxe o Filipão, porque aí sim vai ser uma falta gigantesca, Gabi. Aí, assim, agora a gente vê o adversário também, porque pelo nome, né, pela tradição, Ibrachina não tem, mas tá numa semifinal de copinha tirando gigantes, é porque tem qualidade do outro lado também. É um time que investe muito na base, né? Tem uma mensagem aqui do JCS, ele falou que repertório espetacular de gols esses garotos entregaram nessa copinha. Todos os gols bonitos, né? Cara, teve gol olímpico do TT na primeira rodada, no primeiro jogo, teve gol de falta do Felipe Oliveira, de bike do Paulinho, hoje do meio da rua, de trás do meio de campo do Paulinho. O time tem muito recurso, tem muito jogador bom de bola, e isso é algo que a gente tem que destacar, assim. O Paulinho, ele é impressionante, cara. Ele parece um veterano jogando na base, ele é um jogador extremamente impressionante.
Então é mais um jogo muito bom do Paulinho também. É um jogador que já cumpre ciclos importantíssimos na base e eu me arrisco a dizer que tá pronto para equipe profissional, cara. O Paulinho tá jogando muita bola e é um jogador aí, o cara fazer um gol desse, como foi o de bike também, tem muito repertório, tem muito recurso.